A independência do Banco Central, como outras pataquadas do ex-presidente derrotado, foi vendida como uma revolução de autonomia. No papel, era para ser assim, mas caiu como uma luva para servir muito bem aos bilionários rentistas. Para a imensa maioria dos brasileiros, traz arroxo e as maiores taxas de juros do mundo, quase 14% ao ano. A repórter Caroline Campos conversou com lideranças trabalhistas que falaram sobre a importância do Banco Central, mas também da falsa ideia montada durante o governo anterior. Em fevereiro de 2021, o governo Bolsonaro sancionou a lei da independência do Banco Central, com a promessa de fazer a economia voltar a crescer e de reduzir juros. Mas não foi isso que aconteceu. Pela quinta vez consecutiva, o Copom, Comitê de Política Monetária, manteve a taxa de juros em 13,75%. O que eles chamam de autonomia do Banco Central, na verdade, é uma capturação do Banco Central pelos interesses do mercado financeiro. Está lá, o atual presidente, ele mantém, ele estabeleceu que a taxa de juros, a taxa Selic, ela vai permanecer em 13,75, super alta, né, e isso prejudica a economia. Apesar do governo defender a redução da taxa de juros, da taxa Selic, o presidente do Banco Central, como ele é independente dos interesses do povo, independente do governo, ele não baixa a taxa de juros. Eles são, eventualmente, independentes em relação à democracia, ou pelo menos à forma como a democracia se manifesta nas eleições periódicas, uma vez que o mandato deles não coincide com o mandato do presidente eleito, mas eles não são necessariamente independentes em relação aos interesses do sistema financeiro privado. Pela lei aprovada no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central deve explicar as decisões tomadas pela instituição e apresentar relatório de inflação e estabilidade financeira no Senado Federal, tanto no primeiro quanto no segundo semestre de cada ano. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirma que a independência da entidade é importante porque desconectaria o ciclo da política monetária do ciclo político. O presidente Lula tem feito críticas às altas taxas aplicadas pelo banco. Lula afirmou que é preciso sintonia com a estratégia macroeconômica da gestão atual de médio e de longo prazo. O governo quer que baixe os juros, o Banco Central não quer baixar. E ele diz que não baixa os juros por causa da inflação. E é uma mentira, porque nesses 2 últimos anos que o presidente do Banco Central, que é esse que está agora, que vai ficar mais 2 anos, ele não conseguiu baixar a inflação. Ele aumentou desde meados de 2021 a taxa de juros em 7 vezes, ele aumentou mais ou menos umas 7 vezes, saiu de 2 e pouco para 13,75. Ele aumenta a taxa de juros e a inflação continua alta. No caso brasileiro, o Roberto Campos Neto, ele foi nomeado pelo Bolsonaro e ele não considera que há qualquer problema em participar de grupo de mensagens no WhatsApp com o presidente Bolsonaro e com o grupo político do ex-presidente Bolsonaro, né? Tal como foi revelado ali que depois de 8 de janeiro ele participava de um grupo de Zap com o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do presidente Bolsonaro. O Brasil tem os maiores juros reais do mundo. Segundo o economista Pedro Bastos, é uma anomalia do sistema brasileiro. Ele afirma que é possível e necessário baixar as taxas de juros em um cenário em que o país precisa gerar emprego, renda e desenvolver o setor produtivo. É fundamental que o Banco Central tenha pelo menos um duplo mandato, que ele tenha o objetivo de também alcançar o pleno emprego dos recursos, não é? Como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos da América, porque, na verdade, aí o Banco Central não executaria políticas que prejudicam tanto a geração de emprego. E esse Banco Central, ele é contrário, basicamente, ao aumento do gasto público social, né? Ele critica o aumento do gasto público social e ele, de certo modo, contamina as expectativas de inflação do setor privado ao colocar notas do Banco Central e relatórios do Banco Central que alegam que a inflação vai ser prejudicada pela elevação dos gastos públicos.